Jane Decache é uma fisioterapeuta respeitada entre seus pares e clientes. A partir de um acidente de moto que a fez ficar presa em casa durante 3 meses, ela descobriu o desenho, a gravura digital e escreveu um livro. O nome não poderia ser mais adequado: Palavra Dor. Para quem vinha de uma sucessão de perdas, resgatar a escrita que já fazia parte de sua vida foi quase como um caminho natural. A saída. Uma forma de enfrentamento que fala muito de seu perfil combativo, o mesmo que a fez exercitar o pé várias vezes por dia para tê-lo novamente saudável. Segundo descrição própria, despertar para a essência do palavrador é aceitar deslocar o olhar da doença para o potencial artístico de que nossas células, órgãos e sistemas lançam mão quando transcendemos os nossos males, transformando nossas sucatas afetivas, espirituais e físicas. Admitir esse potencial artístico inato permite acessar a vocação humana para o saudável. É ela que, diante das aflições do medo, da dor, do estresse e das perdas, faz com que todo ser humano seja seu próprio artesão e também sua própria obra de arte. Vamos ouvi-la. Doeu muito fazer um livro sobre dor? Doeu porque eu acho que todo processo de criação, ele dói. Assim, um processo de mergulhar no espaço onde a imaginação toca a possibilidade de mudança, inclui perdas, inclui abrir mão, inclui olhar para trás, inclui pegar recursos e descobrir novas pessoas dentro de você. Então tem prazer e tem dor, mas é uma dor que hoje eu fiz as pazes já com ela. Assim, acho que é uma dor que é o que eu gosto de ressaltar. Não é a dor, aquela dor do sofrimento, não é a dor religiosa, né? É uma dor do corpo, que é o direito do corpo. O corpo está aí materializado em tantas sensações e a gente nega uma delas, que é a dor. Quando você esteve parada por causa do acidente que te levou a escrever e a criar, se descobrir até esse seu lado artístico, você por acaso relativizou, você pôde relativizar melhor em relação às pessoas com as quais você trabalha, já que você é fisioterapeuta e sempre trabalhou com pessoas com muitas impossibilidades de movimentação? Como é que foi isso na sua cabeça? Então, eu acho que o processo do acidente veio para que tudo o que eu fazia relativizava já e já sutilizava no processo com os meus clientes. Você achava que era assim com seus pacientes? Pois é. O mais bacana do acidente foi ver que é assim mesmo. Foi poder vivenciar no corpo. E eu digo isso hoje para mim, assim, uma das grandes alegrias do acidente foi poder olhar para o espelho e falar: caramba, você é coerente. Porque o que eu falava, porque eu acreditava e estudava com os meus clientes, eu vi na pele que é verdade. A gente de verdade se reconstrói a partir de um processo muitas vezes dolorido. Então vale a pena olhar para a dor como um revelador de mensagens, sabe? Como alguém que está trazendo uma notícia, como alguém que está finalizando ciclos para que você tenha coragem de avançar. Eu dizia tudo isso, eu sempre acreditei nisso. Mas viver isso foi o que de fato me transformou. Então, mudou até um pouco do teu lado fisioterapeuta, não? Muito, mudou muito, sim. Hoje eu lembro que eu tive um processo bonito quando eu fui assistir uma exposição do Dalí. E na França, né, tem uma exposição permanente. E eu lembro que eu olhando, eu vi uma peça belíssima, aquela que ele tem, aquelas gavetas que saem do corpo dele. Quando eu cheguei diante desse quadro, eu não consegui sair. Eu chorei, me acabei. Eu tive que voltar à exposição no outro dia porque eu não via mais nada. E esse lugar, que é uma coisa que eu acho muito bonita, para mim hoje, estar com o cliente diante do quadro dele, diante do momento em que ele se emociona com ele, é o que eu identifico como talvez a pérola maior que eu ganho no meu trabalho. Assim, quando a gente consegue ir junto para diante desse quadro, que foi para onde eu fui, para o meu, que esse quadro virou telas digitais,
foi virando poesia, foi virando conto e virou o palavrador. E de repente esse insight na frente do Dali foi também uma troca de lugares, né? Uma outra troca de lugares. Porque aí você sentiu e aí você virou artista. Porque você começou a pintar também. Tem um cara, né, o Lewis, que diz que a gente não senta diante de uma obra para fazer nada com ela. Você não senta diante de uma obra para dar opinião a ela ou para dar a ela algum tipo de referência. Na verdade, você senta diante dela para que ela faça alguma coisa com você. Exatamente. E esse foi, eu acho que sim, esse foi o lugar que quando você vira artista e você vira espectador e você vira admirador e você vira ao mesmo tempo obra de arte, esse foi uma reflexão muito louca, porque eu descobri também a diferença do que é arte e obra de arte, o que antigamente eu pensava que era a mesma coisa. E para mim a arte, ela é um processo. A arte é a experiência pura, real, verdadeira de se transformar e de transformar alguma coisa. Eu não acredito na arte como alguma coisa que mexe em qualquer material que seja e mude o material só. A arte é quando o artista está se transformando a partir daquele processo. Sim. O que resulta daquilo é a obra de arte. E para mim esse foi... é muito interessante como uma pessoa da área de saúde me perceber hoje não um técnico de saúde pura, saúde como esse conceito que eu acho muito perverso do sistema de saúde médico hoje, que é muito perverso, mas uma saúde que revela o homem como um todo. E aí identificar que o homem é naquele momento e a todo momento, porque a gente tem dores, sintomas de mudança a todo momento, ele é a arte, ele é a inspiração e ele é a obra de arte dele mesmo. E ele é o próprio artista. Então foi um processo lindo demais. Assim. E agora, com o livro pronto, maior sucesso em 2 noites de autógrafos, o que vem agora? Porque você renasceu, né? Renasci. E agora? Agora que você está bebê... Renasci escritora, ainda não sei o que eu faço com isso. E renasci também um pouco comprometida com esse olhar de que saúde vai além de macas e remédios, né, e cirurgias. Isso é tão importante. Então eu acho que esse renascimento é o que eu mais tenho hoje como uma proposta. Hoje o Palavrador, né, e ele se chama Palavrador porque é o nome que eu dei ao meu artista interno, porque ele me curou através de palavras inicialmente. Depois eu fiquei sem saber o que eu fazia com o meu desenhador, porque eu passei a desenhar. Que barato. Muito bom. Então ele é um potencial de cura que todos nós temos, né? Você pode chamar o seu do que você quiser. E esse é o processo para mim. Então o meu momento é esse, talvez ajudar as pessoas a descobrirem seu artista interno e perceber que isso é uma saúde que não tem preço. E você até usa isso com seus pacientes hoje em dia? Uso. Você recomenda esse tipo de coisa? Recomendo, a gente tem. No livro tem algumas histórias de clientes que foram sendo cuidados também, reescrevendo a sua história. Tem 2 contos que foram feitos a partir de histórias de clientes. E mesmo quando a gente não gera um processo um pouco mais poético, né, como um conto ou uma poesia, fazer com que ele reescreva a sua sessão, né? É muito comum a gente escrever o desenvolvimento da sessão. Eu hoje adotei pedir ao cliente que ele escreva. Barato. E isso tem sido muito bonito e esse, na verdade, é o que eu estou construindo já internamente, o próximo livro, que é esse jeito de cada um se reescrever e de que forma cada um vê o seu processo, porque não existe ninguém que cura ninguém, né? Mas como diz Paulo Freire, ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. Ninguém cura ninguém, ninguém se cura sozinho. Então esse é um processo de construção. Quando ele reescreve a história que ele viveu ali, ele já mudou. Quando ele vai para casa escrever, ele já mudou o momento da sessão, ele já mudou o momento dele, ele já teve insights que eu não teria condição de dar. Você já sabe muito mais dele, com muito mais sucessos. E ele sabe muito mais dele cada vez mais. Então, alguns clientes resistem, mas mesmo os que resistem vão para casa pensando. Isso já é bom. Já. E quando eu vejo que ele resiste muito, eu peço para ele me contar ali mesmo. Então, uma outra coisa é a gente contar histórias sobre a dor. Então, se eu tenho uma dor na coluna, você já teve umas dores na lombar.
E assim, é poder parar um pouquinho e escutar a dor, ao invés de só amenizar a dor, escutar. Então, que história ela está te contando naquela hora? Ela está te dizendo o quê? Que imagens vêm em torno dela, né? Porque É uma boa sacação. quais são os desenhos que ela está te mostrando, as pinturas da sua memória que ela está trazendo. E isso já nos ajudou a chegar muito mais perto das dores. É um pouco por aí. Que bom, Tiene. Adorei ver esse processo todo, ver que você renasceu de uma maneira tão bonita e rica pra gente, né? E vamos agora esperar, vamos digerir bem o Palavra Dor e esperar o outro que vem aí. Bom, muito obrigado, Paola. Você é uma delícia te reencontrar exatamente nesse campo da arte. Verdade. Isso também não é à toa. Também não é à Não é à toa. toa. Você é muito querida. Nossa, Tá? muito Obrigada, bom. teve olhar. Adorou estar conversando com você. Um beijo, gente. Outra querida.